Fala galerinha, boa noite. Vamos começar entrando devagarzinho aí. E aí, como é que vocês estão? Lembrando a todos, deixar aberto de novo aí uma caixinha de perguntas. Daqui a pouco a doutora Flávia está chegando, vai bater um papo com a gente. Vocês vão conhecer uma ótima profissional na área de osteopatia, de fisioterapeuta, excelente. A gente vai bater um papo muito importante hoje sobre como a gente vai rever nossos pacientes, né, pós-Covid, pós-alta. Eu acho que a Flavinha, inclusive, já entrou aqui. Deixa eu ver. Ainda não. Deixa eu adicionar a Flávia. Aí, a moça. Olá, Olá, Flávia, como é que tá? tudo bem? E esse Covid está Tá assustando frio muito? aí? Ah, então, eu moro em Salvador, né? Aqui a gente não tem frio. Aí não faz frio, né? Aí não faz frio. Aqui já é outros 500, né? Aqui Mais tô com para duas baixo. blusas hoje. Tá quantos graus aí hoje? Eu acho que agora deve estar para lá uns 15, assim, Nossa. por Não, aí. aqui 15 graus em Salvador, acho que a vida humana está sendo extinta se chegar a 15 graus. Aqui o nosso, Por isso que eu gosto no- desse lugar. nosso máximo aqui, nosso mínimo na verdade é 22, 24. A gente já tá botando duas blusas também, então deixa assim que tá ótimo. Nossa, é. Não, aqui eu já tô com duas blusas hoje, tá friozinho. Tá bem frio. Então é isso, o pessoal tá entrando. Deixei uma caixa de perguntas lá, teve algumas perguntas interessantes. E é isso, vai Uhum. ser um bate-papo muito tranquilo. Fique super à vontade aí, o que você tiver de falar. Eu, na verdade, estou me sentindo quase como um espectador de luxo, aparecendo aqui também, de tamanha capacidade que você tem de ver esses pacientes, de ajudar a gente. Então eu vou aqui sugar ao máximo, estou com minha caneta aqui do lado, meu papel. Tudo está sendo Vamos anotado, lá, pode ficar tranquilo disso aí. E eu acho assim, vamos lá. uma forma interessante de a gente conversar, começar essa conversa, é você se apresentando, pessoal. Então, fala seu nome, Então, sua boa formação. noite. Boa noite, pessoal. Conheço algumas pessoas aí de Salvador, tem algumas pessoas aqui de Belo Horizonte que eu convidei para participar e também gente que viu, né, no Stories nosso e tudo. Contar um pouquinho de mim é que, assim, eu sou fisioterapeuta, como Murilo, né, e há uns bons anos atrás eu já conheci a osteopatia, estudei pela Escola de Osteopatia de Madrid, onde Murilo faz curso, né? E hoje eu sou coordenadora da escola aqui em Belo Horizonte. E é uma paixão isso, é uma forma nova de. É uma nova forma de filosofia de vida, de ver as pessoas. É sensacional, é um caminho que a gente escolhe seguir, né? E por mais, por exemplo, hoje a gente vai falar de uma coisa que está aí mais nos dias de hoje, né? Que é essa pandemia que a gente tem passado, né? É uma coisa que a gente não esperava e que com a visão da osteopatia a gente traz uma visão muito diferente, uma visão mais humana, acho que posso dizer que pode ser por aí, né? Nesse sentido de ser mais humano, de perspectiva, sabe? Então, a minha história é mais ou menos essa. Hoje eu trabalho com uma fisioterapia que está surgindo por aí, que é a fisioterapia integrativa, onde a gente integra todo o ser humano e não vê o ser humano só como um sintoma, né? A gente vê o ser humano como um todo. Então, a gente tenta entender o sintoma desse paciente, colocar esse paciente para participar ativamente do seu próprio tratamento, porque já existem várias literaturas aí que comprovam que quando o paciente
entende, participa do seu tratamento, a chance dele chegar à homeostase, que é a autocura, é muito maior, né? Então, a ideia é essa, englobar todas as terapias, porque nada é perfeito. Ninguém vai ficar curado porque fez isso ou aquilo. A gente engloba coisas que vão em direção à cura do paciente. É um curso Então, muito interessante, é quase um estilo de vida, né, eu digo assim como a osteopatia também. Eu acho que essa parte nossa de botar o paciente como personagem principal do tratamento dele mesmo, eu acho que é o carro-chefe da gente pensar. Mas, como você falou, estamos hoje focando numa coisa que está, claro, muito em evidência pela pandemia que está tendo, mas eu acho que é importante falar, assim, apesar do Brasil hoje não estar, infelizmente, numa descendência dessa curva de infectados, infelizmente a gente não está nessa descendência ainda, mas a gente já percebe um número, claro, temos um país de tamanho continental, mas a gente já percebe um número bastante expressivo de pacientes curados do Covid. Então, hoje, sim, que é pouco falado isso, né? Porque a parte boa, infelizmente, não vende a notícia, né? O que vende mais, infelizmente, nas mídias é a parte ruim, né? São os óbitos, são as doenças, etc. Mas só que já temos 412 mil, atualizado hoje, 412 mil pacientes curados do Covid. Isso é um número bastante expressivo. Só que essa grande maioria são aqueles pacientes que tiveram a apresentação mais leve do vírus, porém alguns pacientes já tiveram internado, tiveram algumas complicações, alguns tiveram até inclusive que ser entubados, utilizarem ventilação mecânica. E aí esse paciente ainda bem sobreviveu a esses processos todos, teve alta do hospital, curou do Covid, porém saiu com algumas queixas, alguns questionamentos. Aí eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha hoje. Você já recebeu algum paciente no seu consultório que já apresentou esse quadro que eu te falei, de ter o Covid e receber alta do hospital? Então, engraçado que no consultório não, sabe? Mas outro dia me ligou uma moça, né, queria, porque foi indicação de um aluno, e o aluno perguntou, você atende a domicílio? Eu falo, geralmente não, mas qual que é o caso? Eram 2 idosos que precisavam, ainda bem que eu aceitei, porque foi um atendimento que realmente precisava muito. E a filha, quando me ligou, me disse que ela teve Covid, passou para o marido, e a sogra, infelizmente, faleceu de Covid. Então, assim, cara, um caso, assim, bem próximo, né, onde eu vivenciei aquilo ali, né. E aí ela falou, olha, eu tive manifestações muito leves, meu marido um pouco mais agressivo, mas não precisaram de internar nada, ficaram, trataram dentro de casa, né, com antibiótico, com tudo, deu tudo certinho, mas a sogra teve complicações e eles acharam que nem que era pneumonia, que não era assim nada respiratório, acharam que era tipo um outro tipo de infecção, porque ela foi em fevereiro, onde estava começando ainda, então ela foi o primeiro caso de morte de Covid aqui de Belo Horizonte, essa mulher. Entendi. Então, assim, eu nunca peguei, assim, para tratar ninguém especificamente, não, sabe? Mas conversei muito com ela, entendi muitas coisas ali que podem estar acontecendo, e como a gente vai acompanhando as repercussões da doença, a gente já tem uma ideia do que é que pode fazer por esse paciente, né? Dá só um aviso pessoal, eu acho que o tema, como é tão importante e está tão em evidência ultimamente, tem um triângulozinho, parece um avião de papel aqui embaixo, aperta, manda aí pro pessoal que você conhece, fala aí, ó, que interessante, bate-papo legal, vai ser algo bem descontraído, mas bem informativo. Então vai mandando aí pros seus amigos, eu acho que é válido a gente estimular isso aí, porque uma informação de qualidade, infelizmente, hoje em dia está quase raro. A gente tem muita fake news, muita coisa errada sendo passada para frente, mas por aí, né? Aqui a gente vai tentar ao máximo deixar mais esclarecido possível. Do meu caso, Flávia, eu tive 2 pacientes aqui no consultório com essas queixas, são pacientes pós-Covid, que ambos utilizaram ventilação mecânica. E chegaram para mim, coincidentemente, não são parentes, não são nada, só foi uma coincidência mesmo.
Mas ambos chegaram para mim com uma queixa de, vamos dizer assim, entre aspas, fôlego curto e dores na região torácica, da coluna torácica mesmo. E aí, claro, tem todas aquelas questões das mudanças da pressão pulmonar quando você ventila um paciente mecanicamente, do tempo deitado. Infelizmente, um dos pacientes, ele foi internado no hospital de campanha, e aí ele falou que realmente a mobilização era bem ruim, não mexiam muito nele, pareciam que estavam com medo dele. E ele ficou, assim, 9 dias deitado de barriga para cima. Então isso aí ele voltou quebrado, muitas dores. E me chamou a atenção, eu falei, caramba, eu acho que eu vou falar com a Flávia, uma coisa que pode ser bem interessante, que apareceu para mim casos, entre aspas, lógicos. Então o paciente ficou muito tempo deitado, foi ventilação mecânica. O COVID em si, a gente vê que tem uma predominância inflamatória nos vasos pulmonares. Então, essa questão do fôlego curto também, tudo isso meio que se explica com a queixa do COVID. Ambos responderam bem. Tá participando da live também, ele está interessado. E ele nunca late, ele não sabe latir, mas aí agora deu para ir no meio da live começar a dar uns... Dodi, por favor. Vem cá, por favor. Pronto. E aí, com as técnicas da osteopatia para essas questões de diafragma, coluna torácica, a parte de inervação, com a sessão, ambos ficaram bastante satisfeitos, as queixas melhoraram bastante. Obviamente que estou dando sequência ao tratamento. Só que eu fiquei pensando, tem uma gama de possibilidades que esses pacientes podem apresentar de sintomas, de queixas, pós essa alta hospitalar. Aí eu falei, acho que ninguém melhor que Flávia para abrir esse leque para a gente, porque é uma dúvida, inclusive, minha. O que é que eu posso linkar, Flavinha, desses pacientes que tiveram contato com o vírus e que eles podem apresentar aqui no nosso consultório? Então, acho que a primeira coisa, Murilo, que a gente tem que levar em conta, né, que hoje eu tenho tentado falar isso, eu falo muito no meu canal do YouTube, às vezes aí no meu Instagram também, né, e que eu leio muito sobre isso, né, que eu tô apaixonada pelo sistema nervoso autônomo, então eu tenho estudado muito isso, né, para quem não sabe, né, nós temos 2 sistemas que governam o nosso corpo, fazendo a junção de um sistema só, que é o sistema nervoso autônomo. E ele se divide em simpático e parasimpático. A grosso modo, falando para todos, simpático é um sistema de regeneração, né, que vai recuperar, regenerar todas as nossas energias, né? E o simpático é aquele sistema que te põe em alerta, né, que te deixa, que é como se te colocasse para lutar ou fugir. E aí, a primeira coisa que a gente pensa que a gente tem que levar em consideração, que é a base de tudo, é a desautonomia desse sistema nervoso, né? Ele não está equilibrado. Porque quando a gente tem muito medo, hoje eu postei uma coisinha sobre isso, né? Eu sempre posto de uma forma diferente para as pessoas tentarem entender, que quando a gente tem muito medo, a gente tem muita incerteza, né? A gente tem muito estresse. Então, quando a gente tem estresse, a gente abre o olho, né? A gente contrai toda a musculatura. Por quê? Porque a gente tem que preparar para lutar ou fugir. E é o que a gente está vivendo aí 24 horas, né? Um medo do inesperado, um estresse violento, porque eu não tenho trabalho, também falei muito sobre isso já em algum vídeo por aí, né? Que para umas pessoas sobrevivência é ficar em casa, é se sentir seguro aqui, e para outras pessoas a sobrevivência está ligada a botar comida em casa, então tem que sair para trabalhar, né? Então a gente não pode julgar o que o outro vai pensar sobre isso, né? O que o outro vai repercutir sobre isso. Qual a repercussão na vida de cada um? Cada um tem um jeito de olhar para a situação. Mas, de um modo geral, nós estamos muito passando por esse estresse, por esse medo do inesperado. A gente não sabe nada do vírus, né? Não tem a cura, não tem vacina, ele é mutante, diz que pega assim, aí uma semana depois diz que pega de outro jeito, aí o assintomático não passa, aí depois o assintomático passa. Então é uma coisa muito que deixa a gente com pavor. Até os sintomas também, né, Flavinha?
abre uma gama de Sim. sintomas, lesão de pele, é falta de ar, é perca de paladar, são coisas assim, teoricamente tão desconexas, Então, e tudo isso assusta a mas gente olha só, também. tudo isso é explicado pelo sistema nervoso autônomo, Sim, tá? É só sentar um pouquinho para estudar. Porque o que acontece? Muitos desses sintomas, né, muitas coisas estão sendo confundidas, né? Você vai entender muito bem isso. O que é uma contaminação por bactéria e o que é uma contaminação viral? São coisas completamente diferentes. Então, todo mundo, álcool gel, álcool gel, álcool gel, está escrito lá no potinho, mata 99% das das bactérias, bactérias, não do exato. vírus. Lava a mão, gente, né? Vírus é uma contaminação do tipo contato. Qual que é o contato de vírus? É mucosa, você tem que espirrar, você tem que tossir na pessoa. Por que pede distanciamento com máscara? Porque se você falar, partículas aqui podem voar e a pessoa inspira e absorve essa partícula. Aí você pegou o vírus. Mas se você pegar na roupa da pessoa, pô, é muito difícil. No entanto, que eles falaram de possibilidades, mas ainda não provaram que isso contamina, né? Que o vírus fica na roupa não sei quanto tempo. Isso ainda não foi provado cientificamente, né? Mas voltando ao sistema nervoso autônomo, o que a gente tem que pensar sobre isso é que quando a gente naturalmente ativa luta ou fuga, sistema nervoso simpático, a gente já tem uma predisposição de ter alguns sintomas. E um dos sintomas, né, é essa alteração brônquica de respiração. Por quê? Porque a gente tem que encher o peito, seja um peito de ar ou um peito de catarro. Para Exato. quê? Para a gente crescer e ter espaço para poder correr e para poder lutar, né? Então, a gente já fica com isso. A gente altera toda a nossa mucosa. A mucosa do olho, a mucosa do nariz, a mucosa da boca, a gente tem uma alteração das mucosas por estar simpático-tônico. O seu olho abre mais, seu nariz abre mais, porque precisa entrar mais ar, você começa a respirar pela boca. Então, dispneia, né? Abre muito mais o leque para onde vou entrar para contaminar. Então, muito disso vem da gente deixar isso passar. Então, eu falo muito para as pessoas. Quando a gente fala no tratamento aí, que a osteopatia ensina muito para a gente do corpo-mente, é nesse sentido, né? Nós sabemos que a mente, ela controla o nosso corpo por causa disso daí. A gente abre precedentes. Né? Quando o sistema nervoso simpático está muito ativo, ele vai diminuir a sua imunidade, porque ele vai fazer com que seu intestino fique ruim. E o intestino, 80% responsável pela imunidade. Ele vai fazer com que os seus órgãos... Por que eu falo tanto de sistema nervoso simpático? Eu não tenho aqui, mas eu vou tentar, com esse caderninho aqui da escola, lembrar que aqui na coluna, ó, a gente tem todas as saídas das raízes simpáticas, né? Que vão dar uma inervação importante para todas as nossas vísceras, para a nossa musculatura, né? Dali a gente tem uma ligação muito grande com a nossa vascularização. Então, se a gente altera esse sistema, se ele fica muito ligado, a gente altera todo o equilíbrio do corpo, toda a homeostase que a gente tem no corpo. E daí, a gente fica muito suscetível a essas repercussões do Covid, né? Então, meio que a gente... O que eu posso te falar? Entender tudo isso que você me falou. A gente botou um foco, vamos dizer assim, nos pacientes pós-Covid, porém, mesmo a gente que não está com o vírus, a gente pode estar se prejudicando muito só criando esse medo, cultivando esse estresse, não se cuidando, e tudo isso deixando a gente mais vulnerável a qualquer mínima exposição a gente se infectar pelo vírus. Não é isso que você quer dizer? Exatamente, exatamente. E aí, lembrando desses pacientes que estão lá com Covid, imagine esse aí que você me disse. 9 dias deitado, 9 dias totalmente isolado, ou seja, ele não se sente seguro, ele se sente abandonado, e quando você está no seu aconchego, tá tudo bem, né? Você se sente amado, você tá ali, você
sabe? Você respira bem. Agora, quando você não se sente seguro, você está isolado, você ainda relaciona isso tudo com medo. Então, você fica muito simpático-tônico. Fica muito ativado, né? E isso tudo piora as repercussões. Não estou falando que não tem que isolar paciente, tá? Não estou dizendo que não tem que cuidar, mas eu acho que a gente tem que melhorar as inter-relações nesse momento, tá? Dar uma forma dessas pessoas se sentirem acolhidas. Porque para nós que somos fisioterapeutas, que já trabalhamos em hospital, seja em estágio, ou seja em trabalho mesmo, a gente sabe que é um ambiente muito frio. Sim. Né? É frio de ambiente, mas é um ambiente frio de comunicação. Sim, de afeto social, exatamente. Afeto, né? Então, eu acho que isso ainda precisa ter trabalhado. Eu acho que, por exemplo, a gente não pode ter contato social, vamos investir aí de alguém passar com o tablet ou um telefone, fazer uma ligação, que hoje, isso aqui é um contato social. É né? Muito acessível, né? Então, isso, quando a pessoa está extremamente vulnerável, isso pode tirar a pessoa dessa vulnerabilidade. Né? Assim, isso pode aumentar os níveis de hormônios bons dessa pessoa. Isso. A gente até fazendo um estudo, assim, acabei não explicando, não sei, acho que o pessoal principalmente que veio através de você para a live, além de trabalhar com terapia manual, com essa parte de osteopatia aqui no meu consultório, eu sou fisioterapeuta intensivista também, eu dou plantão na UTI aqui do Hospital de Salvador, e a gente está tentando humanizar ao máximo, até porque a gente está vendo a melhora desses pacientes. Então, hoje em dia, você vai se colocar no lugar do paciente que está com o Covid, ele não conhece absolutamente ninguém que está entrando no quarto dele. Porque você não sabe se é homem, se é mulher, se é baixo, se é alto, se é preto, se é branco, se é amarelo. Você não sabe nada, porque é tanta paramentação, é tanto EPI, que você fica irreconhecível. Uhum. Então, a gente está mudando algumas estratégias de botar uma foto nossa no Face Shield, liberar o uso de um tablet para cada unidade, que não vai sair de lá para não ter risco de contaminação, mas para fazer videochamadas, para entrar em contato com os pacientes melhor e tentar humanizar ao máximo esse contato nosso. Infelizmente não é a realidade de todos os hospitais, mas principalmente o que eu trabalho, a gente está vendo uma melhora grande nessa felicidade do paciente, nesse otimismo dele. A gente está vendo um pensamento muito negativista dos pacientes. Eles estavam se vendo meio que esperando a hora de morrer. Isso é muito ruim. Então eles estão vendo agora com perspectiva Sim. melhor. Isso eles estão melhorando mais, acelerando mais o processo de cura. Eu acho que isso é bem bacana mesmo. Tem eu vou aproveitar, deixa, né? E tem um filme que foi o filme, assim, que foi um dos primeiras coisas que eu vi que me motivou a ser como eu sou hoje. Né? Eu sempre fui muito, assim, alegre, descontraída, eu sempre fui. Mas é o filme Patch Adams, que é a história de um médico que leva alegria, né? Sim. Que veste de palhaço e trabalha no Hospital do Câncer, e que todo mundo acha que ele é louco, né? Então, nesse filme, já há uma comprovação que nós precisamos levar esse atendimento humanizado para as pessoas. Sejam essas pessoas que estão internadas no hospital, ou sejam as pessoas que vão até o seu consultório. Você não vai receber a pessoa assim, não põe a mão aí, não. Não, peraí. Acolhe essa pessoa, né? Exato. Então, assim, existe uma forma de acolhermos a pessoa sem tocar na pessoa, né? Um jeito de falar, um jeito de sorrir. Nós sorrimos com os olhos. Sim. Né? Nós sorrimos com a face. Então, assim, o jeito de cuidar, virar para a pessoa se sentir acolhida e falar, olha, eu vou fazer o meu melhor para você. Vamos trabalhar junto para você ficar bem? Pô, porque hoje, infelizmente, você vai no profissional de saúde e ele tá lá, né? Como é que você chama? O que você tá sentindo? Levanta o braço aí para eu ver. Ah, tá. Então tá, toma esse remédio aqui, faz esse exame, depois você volta aqui. Né? Ou então no computador, não olha para a pessoa. Isso, a empatia então, zero, a gente precisa ser mais empáticos, né? E daí eu estava estudando também e estava vendo uma fala de Madre Teresa de Calcutá que dizia o seguinte, é muito fácil a gente falar de empatia quando o outro está lá na Etiópia morrendo de fome. Ai, que dó!
nossa, não sei o que, não sei o que, tá? E quando a pessoa está aqui do seu lado? O que que você Exato. pode fazer por aí? Né? Então, assim, é muito difícil a gente ser empático quando a gente não sabe o lugar da gente. Então, primeiro a gente tem que se encontrar nesse processo de humanização para ajudar o outro. Que a gente só consegue ajudar o outro se a gente está curado. Sim. Né? E é curado de nós mesmos. Eu penso a mesma coisa. Acho que para a gente ajudar alguém, primeiro a gente tem que estar 100%, tem que estar bem. E aí também voltando um Exatamente. pouquinho, pescando um pouquinho o que você falou, não sei se as pessoas que estão acompanhando a gente conhecem, tem um senhorzinho muito simpático chamado Steele, que inventou a osteopatia, que ele meio que revolucionou, inclusive na época dele, lá em 1870, se eu não me engano, Flávia vai me corrigir aí, que ele inventou o tratamento dos pacientes psiquiátricos não era com remédio nem com choque, que naquela época era o tratamento padrão. Ele fez um hospital que tratava com os pacientes, eram tratados com atividade física, com arte, com coisas não medicamentosas, e tinha uma resposta muito boa. E isso Vou achar uma foto dele aqui para mostrar. a gente precisa transferir isso para o nosso dia a dia hoje. Uma coisa que eu preciso passar, que eu tento sempre passar para os meus pacientes, para os meus familiares, as pessoas que estão próximas a mim, o quanto a gente está vivendo um período muito difícil, algo que a gente nunca imaginou viver, e o quanto a gente está que se cuidar, tem que olhar mais para dentro mesmo. Então a atividade física tem que estar presente, cuidado com os excessos de alimentação e bebida alcoólica, tem que ter a válvula de escape, então aprende a tocar um instrumento, vai ler um livro, se apega mais a alguma religião que você tiver, qualquer coisa disso para você relaxar a mente, porque isso vai te deixando forte, isso vai te deixando mais imune a essas coisas externas que a gente está conversando aqui desde o começo da live. Exatamente. Ó, tem uma foto aqui do Andrew Taylor Steele, vou virar para vocês. Bom, se eu souber aqui, né? Sei sim, É ó. esse mesmo, esse Esse é senhorzinho. o Steele, tá? Que é o pai da osteopatia, foi ele que inventou a osteopatia. Aqui, ó. Ele morreu tem 103 anos, tá? Incrivelmente. Aí foi esse senhorzinho aí no século XIX que inventou a osteopatia. Trouxe essa beleza pra gente. Flavinha, E, então, assim, pensando de novo naquele papo que a gente estava tendo logo no começo, apesar da gente ter enviesado para um lado que eu achei excelente, mas voltando um pouquinho para o nosso tema, de tudo isso que a gente conversou, dessa desautonomia do sistema nervoso central, dessas questões todas que a gente estava conversando, o que é que você acha que a gente pode encontrar nos nossos consultórios nesse futuro próximo desses pacientes pós-Covid? então, como as relações são pulmonares, né, de vias aéreas superiores, e a gente sabe também que o COVID também, às vezes, acomete intestino, né, pela quantidade de medicamento, pode estar presente também uma hepatotoxicidade, então, tem uma gama de coisas que pode aparecer aí, né. Então, vamos por partes, né, esse paciente, ele pode ter dor cervical, tá? Com uma relação muito importante do nervo frênico, que é um nervo que sai da cervical e vai lá inervar o nosso diafragma, que é o nosso músculo principal da respiração, né? Além disso, também daqui da cervical alta, descendo por toda a nossa cervical, para o nosso tórax, vem um nervo importantíssimo, que é o nervo vago. Esse nervo, ele vai inervar coração, pulmão, né? Pacientes que são entubados, então a parte respiratória aqui, junto de esôfago também, né? Toda a parte, por exemplo, de fígado, que pode estar tóxico com a quantidade de medicamento, né? Toda a parte intestinal, por não conseguir fazer uma relação entre fígado e intestino para metabolizar isso. Então, a pessoa pode estar com constipação intestinal, a pessoa pode estar com boca seca, boca amarga, com má digestão, empazinamento. A pessoa pode estar ainda com uma respiração um pouco cansada, por exemplo, eu subo uma escada, eu fico exausta, eu subo um morro, eu também fico cansado, e eu não era assim antes de ter o Covid, O tal do né? fôlego Eu curto, né, que o tenho pessoal está falando. isso, eu tenho muita dor cervical, eu tenho dores de cabeça, que essas dores de cabeça podem ser enxaquecas, podem ser cefaleias tensionais por mau posicionamento, igual o Murilo falou, ficou lá 9 dias deitado de barriga para cima, com pouquíssima mobilização. Então a pessoa fica muito dolorida, o corpo inteiro pode ficar dolorido e o corpo sentir
o corpo da gente ele é muito inteligente, né? Ele vai tentando se readaptar para a gente ficar bem. Mas chega uma hora que a gente não consegue, aí a gente começa a gritar, que é um sintoma, né? Mas o que a gente precisa levar em conta, que a osteopatia nos dá muito, né, é entender que nem sempre onde está o sintoma é a causa do problema. Às vezes o sintoma é uma dor irradiada, né? É uma dor que, por exemplo, o problema é aqui na cervical, mas eu estou com dor torácica, né? Das inervações também dos músculos intercostais, né? Que sofrem muito com essa alteração respiratória. Então, assim, tem várias coisas que esse paciente pode chegar apresentando no consultório. Eu acho interessante você tocar nesse ponto do tratamento medicamentoso que está sendo utilizado hoje, que a gente vê muita discussão, né, a nível de, por exemplo, hidroxicloroquina, anticoagulante, porém o que a gente está vendo é uma gama de antibióticos sendo utilizado nesses pacientes, antibióticos fortes, utilizando por 5, 7, 10 dias. E isso aí, a flora intestinal vai embora. E aí esse intestino já é despreparado para Sim. receber novas informações, como é que fica, Flávia? Me explica isso aí. Então, já é comprovado cientificamente que após uma ingesta de antibiótico grande, a gente tem que fazer uma suplementação, né, muito grande, talvez até de fibras pré-bióticas e probióticas, para retomada da flora intestinal. E como eu disse, é muito importante que o nosso intestino ele esteja equilibrado. Né? Todo mundo fala aí que o intestino é o segundo cérebro, na verdade o intestino deveria ser o primeiro cérebro, Sim. tá? Porque ele manda informações para o cérebro, e não o cérebro para o intestino, né? E assim, quando o intestino ele está sofrido, ele não metaboliza bem os nossos nutrientes, né? Então a gente fica com o corpo mais debilitado, que é onde eu falo que a gente tem uma baixa da imunidade por causa disso, por falta de metabolização dos nossos nutrientes. Ele não metaboliza bem, não produz hormônios essenciais para a nossa vida, e um deles, hormônio maravilhoso aí, que é a serotonina, é produzido uma parte no intestino, né, que é um hormônio que traz alegria para a gente. Então, imagina, uma pessoa já está doente, ela saiu do hospital, mas, nossa, ela está exausta, ela está cabisbaixa. Então, se a gente cuidar dessa parte intestinal, tanto com as manobras osteopáticas para ajudar essa retomada de intestino, né? Porque às vezes pode desenvolver uma síndrome do intestino irritável, às vezes pode desenvolver uma constipação ou episódios grandes de diarreia, desidratação, e daí isso virar um ciclo vicioso, a gente cuida dessa forma. Fazendo uma avaliação interessante que aqui na fisioterapia integrativa a gente trabalha com questionários de rastreamento metabólico, para ver como que está todo o metabolismo, e aí a gente vê, por exemplo, pelo antibiótico, pelo sintoma que o paciente passa, qual tipo de cepa que a gente vai passar, né? Se vai ter necessidade de ser uma fibra pré-biótica e uma pro, ou só uma pré, né? Qual que é o nível dessa disbiose intestinal, dessa alteração do intestino. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa para cuidar desses pacientes que estão vindo aí, e eu acho que a osteopatia em si, ela pode ajudar muito na homeostase, que é o equilíbrio e a retomada desse corpo desse paciente. E a gente fala muito também na osteopatia sobre uma linha de pensamento forte nossa, chamada de autocura. Então a gente vai prover o paciente os meios mais adequados para ele realizar a autocura. Então, a gente trabalha com inervação, vascularização, algum bloqueio que tenha em nível visceral, de coluna, qualquer coisa desse nível, e ele mesmo vai se adaptando, se reeducando e realizando essa autocura. Eu acho que isso aí é muito, muito bom. Inclusive, tirar um pouquinho o pensamento das pessoas que a gente tem que tratar tudo com remédio. Eu tô estudando isso há uns bons anos, aí, uns 5, 6 anos, que para mim, menos é mais a nível de medicação. Quanto menor a quantidade de remédios você der para o seu paciente, melhor. Estimule ele a fazer os passos básicos da vida. Eu tenho aqui no meu consultório uma linha de raciocínio que eu falo com o meu paciente que ele tem que tratar dos 5 pontos. São 5 pontos para você não ter dor, não manter sua dor.
E os 5 pontos são, para mim, absurdamente simples, que é alimentação, hidratação, atividade física, um cuidado com o sono, que muita gente negligencia o sono, mas o sono é importantíssimo. E o 5º ponto é essa válvula de escape que eu falei mais cedo. Buscar alguma coisa que dê aquela relaxada, que seja de você para você mesmo, que você te abaixe as tensões, relaxe um pouco, você se traz você um pouquinho mais para dentro mesmo. Você buscando esses 5 pontos, o máximo de equilíbrio, a chance de você precisar de remédio anti-inflamatório, analgésico, é muito pequena mesmo. Exatamente. Vou aproveitar seu gancho, e o gancho que você falou do velhinho simpático Steel, e vou contar para vocês que estão aí na live assistindo a gente, né, um pouquinho da história, porque Steel, ele era médico, filho de médico, lá no século XIX, e Steel, ele perdeu toda a família dele com uma doença, né? E ele acreditava, por ser um estudioso, um apaixonado pela anatomia, ele era fascinado por isso, ele acreditava que os medicamentos da época tinham matado a família dele. Então, foi a partir desse pensamento inspirador que ele teve, que ele foi estudando para construir, né, a arte da osteopatia, que a gente fala que a osteopatia é uma arte, que é uma filosofia. E é uma filosofia porque essa autocura, que é uma das leis da osteopatia, que a gente segue para cuidar dos pacientes, ela segue nesse sentido, da gente entender a anatomia, e quando a gente fala anatomia, a gente entender as conexões anatômicas. Como eu disse antes, nós temos lá 2 sistemas, simpático e parasimpático. O simpático, ele está todo ao redor da nossa coluna. E o parasimpático, a maioria deles sai do crânio, e quando a gente fala de vísceras, tem um nervo que é tão fascinante, que é o vago, que ele vai inervando todas as nossas vísceras. E se a gente esquece dessa conexão, como que a gente vai trazer o equilíbrio para o corpo? Como que a gente vai fazer essa autocura, propiciar isso para o paciente? Então, Andrew Taylor Still, ele dizia muito isso, que a gente precisa se basear na anatomia, junto da biomecânica, da fisiologia e da patologia do corpo. Quando a gente entende e faz todas essas correlações, a gente trabalha onde está a causa do problema, né? Que tem a frase linda, maravilhosa, que é: encontre o problema, trate o problema e deixe o seu corpo agir. Ou seja, deixe o seu corpo curar. Então, nós temos essa capacidade, claro, deixando bem claro que nós não vamos curar vírus, nós vamos curar bactéria, nós não vamos. Mas uma pessoa que passou por isso agora, a gente pode ajudar ela a restabelecer a saúde. Nós precisamos trabalhar em prol da saúde, e não em prol da doença. Perfeito. Né? Eu acho que esse pensamento é o que a gente tem que levar para tudo na nossa vida. A gente tem... Eu brinco aqui com os amigos que a gente tinha que ter, cada pessoa tinha que ter um osteopata e um nutricionista de estimação. Seríamos pessoas excelentes. Sim, exatamente. Seríamos muito boas pessoas. E ainda digo que eu acho que ainda teria que, no momento, ter um terapeuta junto. Sim, verdade. Eu estou vendo o quanto é importante nesse momento. É. Flávia, assim, a gente falou coisas muito bacanas, você deixou muito claro que vão aparecer inúmeras possibilidades desses pacientes pós-Covid. Eu achei muito enriquecedor, fiz várias anotaçõezinhas aqui. Vou deixar aqui, ó, minhas anotações, para depois eu revisar aqui com calma. Mas, assim, eu acho que foi tudo bem descrito. Você deixa essa live gravada, é mais fácil. Não, mas aqui eu vou na hora, porque na minha cabeça vai raciocinando algumas coisas. Foi bem interessante. Mas, assim como eu contei essas coisas que eu faço no meu consultório, desses 5 pontos, dessas coisas que a gente conversa, eu acho que para a gente encerrar de uma forma bem bacana, eu vou deixar a palavra aberta para você trocar uma ideia com o pessoal, dar uma dica aí, o que você acha que é importante a gente fazer nesse momento, o que a gente pode fazer para prevenir, se blindar dessas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, obrigada aí, vamos tentar aqui não ser tão... porque eu adoro falar, né? Então eu empolgo. Eu empolgo.
E aí eu vou estudando as coisas e fico mais empolgada ainda. Então, eu acho assim, sabe? Eu tenho estudado muita coisa interessante, tenho visto alguns artigos, né? Eu não sei se vocês conhecem aí, tem um médico super interessante que eu gosto muito de seguir ele, que é o Vitor Sorrentino. Ele trabalha com a medicina integrativa, né? E eu tenho lido algumas coisas que ele coloca, alguns outros artigos de algumas outras pessoas, de algumas buscas que eu tenho feito. E assim, também pelo que eu tenho estudado, né, para a fisioterapia integrativa, para integrar todo o paciente, importante agora nesse momento, pessoal, que estamos entrando no inverno, mesmo que está aí em Salvador com calor quente, mesmo que a gente tenha uma alimentação maravilhosa, tá? Importantíssimo. Quem está em Salvador, aproveita para tomar um sol. Vitamina D, ela não é boa só para os dentes, para os ossos. Vitamina D, pessoal, ela faz proteção cardiorrespiratória. Então, ela vai proteger o pulmão, né? Ela é antioxidante também. E aí, quando a gente associa suplementando vitamina D, que o ideal seria que nós tivéssemos por dia entre 5.000 e 8.000 unidades diárias de vitamina D, é muita unidade. A gente teria que, pelo menos, tomar 20 minutos de sol todos os dias, da cintura para baixo, que é onde nós temos maiores receptores de vitaminas D. É importante também a gente associar a vitamina C, que é um antioxidante, mas que a gente sabe que protege o sistema cardiorrespiratório. Então, tá entrando inverno, tem cidades aí que é bastante frio, aqui em Belo Horizonte não chega a ser tão frio, mas às vezes a gente tem aqui 6, 8 graus, né? Então, é uma cidade fria, uma cidade seca, né? E a secura faz a gente ficar com as mucosas muito alteradas. Então, importante a gente suplementar isso, né? E digo assim, não precisa ser demais a suplementação. Tomar 1.000 UIs de vitamina D, meu cachorro tá aqui late de novo, querendo participar da live. Você está esquecendo alguma coisa, provavelmente ele está te dando uma dica. Não, é porque não, agora cismou, não pode passar ninguém aí na porta que fica aqui querendo latir. Então, pessoal, tomar isso e tomar vitamina C efervescente, às vezes um dia sim, um dia não. E isso, assim, por mais que a gente alimente, a gente não consegue absorver toda a quantidade de vitamina, tanto D quanto C, que a gente necessita. Tá? Então, é importante a gente fazer essa suplementação para proteger o sistema cardiorrespiratório, que, no caso aí, o respiratório é o que está mais envolvido. Como o Murilo disse, a gente precisa se apegar em qualquer coisa que seja. E nesse momento, tá, a gente precisa dar novas informações ao nosso sistema nervoso central. Tá? Nem digo de simpático, parasimpático, que é autônomo, não. Mas o sistema nervoso central mesmo. Tá? Então, assim, reorganizar a casa, mudar as coisas de lugar em casa, sabe? Isso é muito importante para que a gente acredite inconscientemente que nós temos um novo. Então, por exemplo, não sei se vocês estão vendo minha estante aqui, ó, esses livros não ficavam aqui, não. Eu aqui em cima, da minha frente, de onde eu tô, tenho outro lugar para colocar livro, porque eu tenho pouco livro, né? Para não dizer o contrário. Imagino. Mas eu coloquei ali, eu mudei ali um pouco, sabe? Eu mudei algumas coisas de lugar, porque a gente precisa renovar, né? E a gente precisa trazer isso para a nossa vida, porque tá difícil, tá difícil para todo mundo, tá muito difícil. Mas a gente precisa manter a mente da gente bem ativa com coisas boas. Então, assim, evita de ver noticiário, mas eu quero saber quantos casos do Covid. Tá, vê toda segunda-feira que você sabe tudo que passou no final de semana até aí. Mas todos os dias não polui a sua mente com isso, porque o seu subconsciente, ele trabalha de uma forma que ele vai ativando o sistema nervoso simpático e parasimpático. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio. E a gente consegue fazer isso com a mente da gente. Né? É fazer respirações. Quando a gente fala em meditar, pessoal, não necessariamente você precisa ficar lá pensando em nada. Né? Você pode simplesmente colocar uma música, que seja aí uma música que te faz lembrar coisas boas, um louvor da igreja, uma música de relaxamento, sons na natureza,
e simplesmente respirar. Concentra na sua respiração, escuta aquela música, 5 minutos, que é uma música não dura mais que isso, mas a gente pode trazer isso para a vida da gente. Isso também vai ajudar que a gente equilibre esse sistema nervoso. Outra coisa que eu acho importante, né, as pessoas cuidarem dessa parte intestinal. Tá? Então, assim, avaliar a qualidade das fezes. Não é normal, pessoal, mesmo que seja mulher. Eu fico de 3 em 3 dias sem ir no banheiro. Para mim não tem problema. Tem problema. Cocô tem que ser feito todos os dias. Tá? E cocô, tá? Tem uma tabelinha, vocês podem procurar aí no Google. Ele tem um padrão de cocô. Então, a gente precisa olhar para as fezes da gente para a gente entender a nossa saúde, se a gente está bem. O tal de estar literalmente enfesado é importante, é verdade. Então, a gente também tem que cuidar dessa parte do intestino, lembrando lá dessa questão imunitária do intestino, tá? Então, é uma coisa que, se o intestino está desandado, tanto para preso demais, nada de tomar laxantes, nós vamos cuidar do intestino com alimentação e probióticos. Tá? Exato. Probiótico, você pode ir na farmácia, que agora no Brasil está lotado de probiótico, graças a Deus. Tá? Então, assim, cuidado com o kefir, porque o kefir você vai receber de alguém. Então, quando eu tive uma aula só sobre intestino, né? Na verdade, tive várias, que é outra coisa que eu ando apaixonada é com o intestino. Então, assim, o que a gente precisa ter cuidado, pessoal, que quando fazem alguma coisa pra gente, às vezes a pessoa não fez com aquele amor que precisava ter. E a gente absorve essa energia, né? Então, eu prefiro comprar a caixinha lá na farmácia, que é uma coisa que você vai dar amor para aquela caixinha. Eu brinco com essa questão de energia, e também uma coisa que vocês podem olhar no YouTube, tem uma pesquisa, tá? Que eles colocaram vários saquinhos de arroz num potinho. E um potinho, veio uma criança e xingou esse arroz todo dia, nananã. E no outro, elogiou, deu amor e não sei o quê. Esse que xingou, deu mofo, o arroz perdeu, ficou preto, escuro, virou um horror. O outro arroz estava lá lindo, maravilhoso. Então, a energia que você fala, que você olha, que você coloca nas coisas, é verdade, é importante, tá? Aprendi semana passada numa live que eu fiz aí, que nós somos o átomo, né? E o átomo é feito de várias partículas. E essas partículas já foram comprovadas pela física quântica que elas são feitas de energia. Se nós temos vários átomos na gente, dessas várias partículas energéticas, nós somos energia. Pura energia. Né? Pura energia. Então, aí em Salvador, então, tem uma energia maravilhosa. É só chegar que tudo passa, né? Tudo melhora. Ô, lugar maravilhoso. Como eu te falei no começo, por aí, Flavinha, eu acho que é muita coisa pra gente falar nesse momentinho, mas eu espero ter ajudado aí alguma coisinha. Nossa, ajudou demais. Eu abri, como eu te falei no começo, eu abri uma caixa de perguntas. Incrivelmente, a gente acabou respondendo praticamente todas. Eu deixei uma só pro final, que a gente acabou não falando, mas é simples, porém acho muito importante comentar. Uma menina perguntou aqui se esses pacientes pós-Covid têm alguma contraindicação de ir para um consultório de osteopatia. O que é que você acha? A contraindicação que teria é se ele ainda tivesse uma febre, né? Que são contraindicações para qualquer tratamento osteopático, tá? E tirando isso, não tem, porque o nosso tratamento é manual, não tem contraindicação. Nós temos contraindicações, por exemplo, se tem uma osteoporose, mas aí a gente tem outras técnicas para trabalhar com esse paciente que tem essa doença pregressa, tá? Então, assim, a gente trabalha com equilíbrio corporal. E quando a gente fala osteopatia, muita gente acha que a gente vai só estalar o paciente. Não, gente, nós temos várias técnicas. Desde a técnica de estalar, que é o thrust, tá? Mas nós temos técnicas mais fáceis de fazer, que a gente trata idoso, bebê. Então, a gente trata lá do 0 ano ao 90 ou 100 anos, tá? Nós temos técnicas para isso. E são várias técnicas, né? Então, não tem que ter medo. Eu acho que a contraindicação seria isso, né?
tá com febre ainda, né, ter alguma recidiva, alguma história de que as coisas ainda não estão bem, no sentido, assim, da autocura ali do paciente com Covid mesmo. Mas, tirando isso, não tem contraindicação nenhuma. Perfeito. É Eu acho seguir que, para ser feliz. exato, eu acho que é isso, essa era a nossa meu maior desejo hoje era somente deixar isso muito claro. Eu acho que a gente deixou claro que a gente pode ajudar, e muito, a gente vai ajudar muito esses pacientes, e para que os outros profissionais que estão assistindo a gente não tenham medo, não tenham receio. Vamos receber com o maior carinho e empatia possível esses pacientes. Claro, eles vão apresentar dores, vão apresentar medos, e a gente está aqui na posição de ajudá-los. Não de piorar esse processo Exatamente. todo, não de jogar lenha na fogueira. A gente é quase como o bombeiro nessa história. Então, Exatamente. assim, E assim, se a gente recebe o paciente já com medo, né, a gente já transfere isso para ele energeticamente, né, que a gente estava falando. Então, é receber o paciente com carinho, dar a segurança de que ele precisa e de que nós também precisamos. Então, nós precisamos estar curados, precisamos estar preparados para isso. E, pessoal, prepara, porque a gente vai ter muito paciente, tá? Então, assim, sei que tem muito fisioterapeuta aí que está desesperado, que não se preparou financeiramente para o momento, que é um momento complicado, acho que para todo mundo. Mas, cara, a gente tem muita possibilidade de trabalho para oferecer para essas pessoas. E não só para as pessoas que tiveram Covid, mas para as pessoas que estão home office. Quanto intestino preso vai vir aí porque está alimentando mal, dormindo mal e passa o dia todo sentado, não faz exercício físico nem nada. Quanto dor de coluna, lombar, sacral, torácica, cervical, tá? E tem muita. O bruxismo está explodindo. As sim, sim. pessoas estão super estressadas, Problemas né? com sono, né? Então, assim, a gente pode ajudar muito essas pessoas. Então, pessoal, olha, cuida de você, suplementa suas vitaminas, faz o seu exercício físico, sua energia, capta tudo para você, para quando o paciente chegar, você não tem medo dele passar nada, não. Vem cá que eu vou cuidar de você. Essa é a energia que a gente tem que passar. Perfeito. Flavinha, mais uma vez, vou te agradecer muito por ter aceito esse convite desse bate-papo aqui. Sem dúvida, foi muito enriquecedor para todos que assistiram, inclusive para mim. Eu cresci muito já, só com esses 40, 50 minutos que a gente bateu esse papo. E que em breve, quem sabe, a gente não troca uma ideia de outro assunto. Vamos lá, só chamar, a gente organiza, sabe como é que é para organizar, mas a gente organiza, né? E deixar só uma mensagem para o pessoal, que muito obrigado por vocês estarem aqui numa terça-feira à noite, né, assistindo isso daí. Espero que as minhas dicas sejam boas, que vocês se cuidem, né? É um momento de se cuidar. Tem que prevenir, tem que lavar a mão, tem que usar a máscara, tem que se cuidar, sair de casa só na necessidade. É importante distanciamento por causa das partículas que saem para contaminar, a gente não sabe, né? Mas aqui, medo e paranoia não leva ninguém a lugar nenhum. Só a predisposição para esse negócio chegar aí pra gente. Então, vamos trazer outras coisas. A gente é brasileiro, a gente tem coisa de mais boa para dar aí para as pessoas, Verdade. né? Então, pessoal, obrigado para quem acompanhou. Ótima noite para vocês. E em breve a gente faz outra live aí, Flavinha. Tchau, tchau, viu? Ok. Beijinho, tchau.